De volta aqui com vocês para a nossa segunda parte da nossa aula de hoje. E aí, vamos finalmente falar um pouco sobre módulos, entender como um programa funciona através de módulos, qual a motivação de gerar partições, seções dentro de um programa, por que eu devo dividir um programa. Inicialmente a gente vai começar a entender essas divisões, mas a gente vai perceber que no futuro, quando nossos programas forem bem mais extensos do que esses programas que estamos fazendo até hoje, 50 linhas, 60 linhas, mas imagine quando o teu programa ele partir para algo como 2.000 linhas. Será que isso é ideal, que tudo esteja em um só lugar, tudo esteja em um só arquivo? Será que dentro desse arquivo com 2.000 linhas, ele não tem ali as suas divisões? A gente viu, quando a gente estava criando a tal calculadora, que uma calculadora ela tem as suas operações. Por que tais operações devem ficar em um só código? Imagine que para o processador, quando ele faz a leitura do teu código, ele lê de cima a baixo, ele lê todo aquele código. E aí você, nesse cálculo, nesse código da nossa calculadora, você queira fazer somente a soma. Mas em toda a escrita do seu código está ali todas as outras operações, tá? A soma, subtração, multiplicação, está tudo ali. No processador vai entrar tudo, ele vai ler tudo. Então aqueles pedaços do código que não importa para aquele momento, eu não estou fazendo subtração, ele vai entrar dentro do processador, vai ocupar espaço lá como instrução, somente para dizer, não vamos mexer com isso. Então se não vai mexer, se não vai usar aquilo dali, era melhor nem ter passado pelo processador e ocupar espaço de processamento. E isso é uma das habilidades que a gente deve ter quando criamos cada um dos nossos algoritmos, cada um dos nossos programas. A gente ter o conceito, a gente ter a visão de perceber que eu posso dividir funções, eu posso dividir ações internas dentro de um programa maior em módulos, em pedaços. Bora ver isso aqui na nossa apresentação. Vamos entender um pouco o que é os tais procedimentos e funções. Para a melhor estruturação de programas, é comum utilizar o conceito de modularização. Modularizar um programa consiste em dividi-lo em partes que serão desenvolvidas em separados. Essas partes executam também tarefas menores que depois serão acopladas para formar o programa. A cada uma dessas partes chamamos de subprograma. Então, quando criamos essas partes ou utilizamos as tais funções, estamos gerando os tais subprogramas. E eu quero que vocês entendam o seguinte. Vamos pensar aqui que eu estou criando. Vamos pensar que isso aqui é o meu código, é o meu arquivo. Está lá o meu primeiro arquivo, está escrito, bonitinho. E esse é meu arquivo para a minha calculadora. E aí eu decido que essa minha calculadora ela vai ter as 4 operações, mas ela terá um menu inicial mostrando qual a operação que você quer fazer. Seja bem-vindo ao nosso programa de calculadora, algo desse tipo. Então, eu tenho ali um arquivo inicial, e como eu estou falando de 4 operações básicas, então eu terei ali 4 outros arquivos que vão estar ligados a esse meu arquivo inicial. E esses 4 outros arquivos, cada um deles deverá fazer um tipo de ação. A soma, subtração, multiplicação, divisão, cada um deles tem uma ação. Agora imagine só que nesse caso aqui está você fazendo este tipo de trabalho em grupo. E aí o grupo que você recebeu, o grupo que você está aí dividindo, os programadores que vocês são da sua equipe, vocês são 5 pessoas. Vocês serão 5 programadores. Como é que vocês vão dividir esse programa para cada um fazer? Todo mundo vai fazer ao mesmo tempo, todo o código, tudo junto? Não, o interessante seria justamente cada um fazer um arquivo desse separado. Eu faço a função de soma, eu faço a função de multiplicação, eu trabalho no menu. Então, cada um pega um pedacinho. E é desse modo que um programa real funciona, gente. É desse modo que um programa real é criado. E percebam o seguinte,
Tem como a pessoa que está mexendo aqui nesse código aqui, ó, só nesse pedacinho, eu recebi a ação, a minha ação é criar a função de soma. Tem como eu fazer essa função de soma ali, só ela, tranquila, fazer ela montar esse arquivo, eu no meu computador? Tem. Mas para ela executar com menu, executar dentro do arquivo todo, eu preciso que a pessoa que está criando o arquivo de menu, ele esteja na frente ali, já criando também o arquivo de menu. Ou seja, todo mundo criando junto. Ah, eu tenho como lá essa pessoa que está criando o arquivo de menu, ele já experimentar se a divisão está funcionando sem ter o arquivo da divisão? Não tem como. Então, por esse motivo, a gente trabalha desse modo, programadores trabalham desse modo. Dividem ações desse modo. Em um programa maior, um programa real, um programa gigante que você instala no seu computador, que você precisa ter banco de dados, precisa ter acesso à internet, tudo isso, segurança. Então, existem muito mais do que somente o que estamos vendo aí em tela, nesse meu desenho, nesse meu rascunho, esses 5 arquivos. Existiria um módulo de segurança, existiria um modo de o view, um modo de visão, como os botões, como as cores estarão dispostas ali para os usuários. Teríamos um módulo aqui só para conexão. Como é que eu vou conectar esse meu programa à internet? Eu preciso ter um espaço, um conector. Então eu teria ali uma pasta só para fazer essa conexão. Se isso aqui fosse uma aplicação, como uma aplicação para celular, teríamos que fazer um módulo aqui para isso estar conectado à biblioteca do Google, a Play Store, para que isso faça parte lá da Play Store. Então são esses módulos que vão sendo criados, essas divisões, que pensem comigo, um módulo para conexão com a internet, nesse caso aí num programa qualquer. Para funcionar, para que o seu programa funcione, ele necessita da internet? Não, isso vai ser um adicional para eu ter feedback e tudo mais. Então é possível fazer teste sem esse módulo? Sim, é possível. Então é por isso que a gente já dividimos, a gente separamos esse pedacinho do programa e deixamos ele ali no cantinho. Então é desse modo que os desenvolvedores criam. Imagine só algo como um grande jogo. Um jogo desse que vocês têm no seu computador, no seu celular. Ele existe fases, não é? Então da mesma forma ele vai gerando fases, vai gerando primeira fase, desafio do chefão, essa coisa toda. Da mesma forma é feito um programa. Quando vai criando esse jogo, tem pessoas ali que trabalham só na parte da interface, tem pessoas que trabalham só na parte de movimentação, gravidade, então separa tudo isso. É desse jeito que a gente trabalha de forma profissional na construção de um programa maior. Olha aí de forma bem melhor, bem mais visual agora, esse nosso programa mais profissional, esse nosso programa da calculadora aí. Eu tenho ali programa principal, no menu a pessoa decide qual é a operação, e aí eu criei uma subrotina, um subprograma, que ele vai estar ali conectado em cada pedacinho ali desse programa inicial. Então os subprogramas permitem uma melhor legibilidade e manutenibilidade do programa. Em C, modularizamos um programa através de funções e procedimentos. Imaginem só, você acabou de lançar esse aplicativo aí. É um aplicativo inovador, a calculadora. Está lá, está lançada, está na Play Store, sei lá, lançou ele. E aí, depois que os usuários começaram a utilizar o teu aplicativo, esse aplicativo calculadoras, eles percebem o seguinte: ei, toda vez que eu vou digitar, estou lá fazendo uma multiplicação. Se na multiplicação eu estiver digitando alguma coisa e eu digitar uma letrinha, ele aceita. Nos outros ele não aceita, mas ali ele está aceitando letrinha. Por quê? Porque vamos dizer que dentro do subprograma ali de multiplicação, o tipo de variável que foi criado ali foi um tipo errado. E ele está aceitando ali caracteres, está dando errado. É só um módulo, é só um pedacinho do programa que está errado. Eu tenho que derrubar o programa todo, dizer, o programa todo vai sair de fábrica, vai estar errado, então a gente vai tirar da loja. Precisa disso? De jeito nenhum. Você, junto com a sua equipe, verifica essa parte do código, faz a inovação. O programa está lá na biblioteca ainda, está lá na Play Store. Após você fazer a revisão e perceber, o programa agora está corrigido.
era uma variável que eu criei errada. Era para criar do tipo float, eu criei ela do tipo char, caractere. Eu criei caractere, criei errado. Vou lá, modifico isso e aí eu posso enviar para a Play Store, para a biblioteca, o código agora corrigido. O que acontece? Digamos que você lançou o seu programa biblioteca. Ele foi biblioteca versão 1.0. Biblioteca não, calculadora versão 1.0. E aí você fez essa correção aí no código. O que acontece? Você envia para lá uma atualização. Agora vocês entendem por que vez e outra vocês têm que atualizar os programas que estão no seu celular, no seu computador, por causa de correções como essa. E aí chega aqui, ó, versão 1.1. Chegou a nova versão. E aí vocês satisfeitos, vocês desenvolvedores, satisfeitos que muitas pessoas estão baixando a sua calculadora, utilizando a calculadora, estão gostando da sua calculadora, dando um bom feedback, aí o que vocês pensam? Ei, ele já funciona aqui com as 4 operações básicas. Bora criar mais alguma coisa? Vamos fazer a calculadora que ela tenha dentro dela algo como procura de porcentagem. Vamos criar então um módulo que a gente vai chamar ele o módulo de porcentagem. Módulo de porcentagem. E aí a gente cria esse novo módulo, lança essa nova atualização. E aí, ao lançar o código com esse novo módulo aí, o Rotina 5, onde ele vai fazer cálculos com porcentagem, vai fazer cálculo de porcentagem, vocês lançam a nova atualização 1.2. E assim, a cada módulo que você vai criando, ele vai atualizando, vai modificando desse jeito. Agora, pensem comigo. Hildo, até agora você está falando que é legal fazer esses módulos para correção, mas na real, isso aí eu poderia fazer também se tudo fosse uma só página. Poderia. Só que perceba o seguinte, se você envia para a biblioteca lá na Play Store somente aquele módulo, o Rotina 5, só aquele pedacinho ali, é só um arquivo que você vai estar adicionando ao programa da pessoa. Digamos que esse programa de calculadora, ele tem o tamanho de 20 MB. Tá lá, 20 MB. É o tamanho dele. E aí você lança esse novo módulo aí, o Rotina 5, onde ele vai ter a porcentagem. Quando você lança isso, digamos que aquele arquivo ali ele tenha 1 MB. Você lança uma atualização de 1 MB, a pessoa baixa 1 MB para o celular dela, você lançou ali a nova versão a 1.2, que vai ter essa atualização, e a pessoa adiciona ali somente 1 MB. Baixou 1 MB. E se tivesse tudo em um só arquivo, você tem que substituir o arquivo. Você obrigaria a pessoa a baixar o programa de novo para substituir. Ela teria que baixar ele, no caso, 21 MB, ao invés de baixar 1 MB. Se a gente vê só a questão de 20 MB, 21 MB, ainda é pouco. Imagina o que acontece se você tivesse agora um daqueles programas mais poderosos, um jogo, que é bem maior, é tipo 50 GB. Você foi lá, baixou 50 GB, deixou sua máquina baixando isso horas e horas, e aí instalou na tua máquina 50 GB. E aí tem um módulo dele, ou seja, tem uma parte do código que tem que fazer substituição. Quando você vai fazer a substituição, você obriga a pessoa a baixar mais, de novo, 50 GB para fazer a substituição. Desse modo aqui, não. Imagine o Windows, gente. Toda vez que vocês ligam o seu computador e ele pede, temos que atualizar um arquivo, novas atualizações estão sendo feitas, eles estão baixando isso. Imagina se toda vez tivesse que baixar todo o Windows de novo. Era muito trabalhoso. E é por isso que módulo é perfeito para isso. Outra grande vantagem de módulo, vamos pensar o seguinte. Vamos pensar que esse nosso programa aí ele já tem esses 5 módulos. Está lá, funcional. Deixa eu apagar isso aqui. Está os 5 módulos funcionando. E aí, de repente, os 5 módulos aí, de repente, um hacker invade o teu programa. Ele descobre que existe uma falha dentro deste módulo aqui. Existe uma falha de conexão, algo aqui nesse módulo aqui, que ele pode invadir, ele pode buscar dados, ele pode inserir ali um vírus, alguma coisa. E aí você já descobriu isso. Esse módulo bem aí, o que você faz? Você vai lá, substitui somente esse módulo aí, ou até mesmo como contenção, como nível de segurança, você vai lá e
corta a conexão com esse módulo, deixa ele de funcionar. A minha calculadora, por enquanto, não está fazendo soma. Você separa isso para proteger seus usuários. E aí, depois que você faz a correção, você vai lá, reabre a conexão, envia essa nova atualização. Digamos que essa nova atualização aí seja de mais 1 mega. E a pessoa baixa só 1 mega e faz a substituição. Vocês perceberam como o módulo é importante? Quando o programa é pequenininho, tipo esse aí, a gente só tem uma calculadora com 4 operações, perceber que um módulo, só 1 mega é besteirinha. Isso aí é coisinha boa, mas quando a gente começa a comparar isso com um sistema, quando a gente compara isso como um programa, um jogo, que tem ali nele 50 GB, eu obrigar uma pessoa a baixar 50 GB ao invés de baixar 1 mega, não é bem mais prático a pessoa só baixar 1 mega, uma atualização de 1 mega? Então é por isso que tem a questão das divisões. Segurança. Imagine só, se nesse caso aqui da invasão, a invasão que foi feita neste módulo, só nesse pedacinho do programa, o módulo soma, os hackers invadiram por esse lado aí. Se você não tivesse feito desse modo com módulos, o programa fosse um só arquivo, onde seria a falha do teu programa para os hackers invadir? Todo o código. E aí, para você encontrar onde vai ser a invasão, qual a parte do teu código, fica difícil de você até conseguir encontrar qual a parte que está gerando o erro. Resultado, você tem que tirar o seu programa inteiro da biblioteca da Play Store. Você tem que invalidar por inteiro o seu programa, ao invés de somente uma invasão ali em um só módulo. E isso acontece muito, gente. Acontece muito de uma falha, uma invasão em um só pequeno pedaço do código. Não é à toa que todo mês, eu digo que todo mês vocês têm aí programas nos seus celulares, tem o seu Windows, vocês sempre têm que atualizar o Windows, sempre tem que atualizar celulares, o próprio dispositivo, o próprio sistema operacional ele tem que se atualizar. Por quê? É justamente essa questão dos módulos. Fazendo atualizações, levando novidades, ou até mesmo correções aqui, no caso em algum módulo que esteja com alguma falha. Então, trabalhar com módulos é essencial mesmo dentro da área dos desenvolvimentos. Então, podemos dizer, no caso do uso de procedimentos e funções, podemos dizer então que funções e procedimentos são blocos de código que podem ser nomeados e chamados a partir de um programa. Uma função pode ser empregada para evitar repetição de código e assim facilitar a manutenção do código contido no programa. Então, naquele caso ali, a gente viu que eu tenho um programinha, o início do meu programa, ele dividido em módulos, eu vou dividir só em 3 aqui, só pelo espaço, 3 espacinhos. Tá lá. Como é que eu chamo cada um desses meus módulos aqui? Eu vou chamar de módulo 1, 2 e 3. E aqui o meu módulo P de principal. Lá no principal, como é que eu chamo o módulo 1 para funcionar, o módulo soma ali para funcionar? Eu só chamo ele pelo nome. Ei, 1, vem aqui, funcione. Ou seja, eu estou chamando aquele pedaço, que é o que a gente chama de função. Então, eu estou chamando aquele pedaço do código para funcionar. Percebam aqui nesse nosso exemplo aqui, ó. Eu tenho aqui o nosso código iniciado, tem lá as instruções, e aí chegou o momento aqui que eu tenho uma variável A, ela está recebendo a função 1. O que é essa função 1? A função 1 ela vai estar em um arquivo à parte, separado, que vai ter justamente esse código. Então, quando eu chamo a função, eu estou chamando aquele pedaço de código. Quando eu chamo uma função print, existe um pedacinho de código escrito dentro daquela biblioteca, a stdio, ela está lá, tem um código pronto, está lá escrito, guardadinho, e a gente chama aquele pedaço de código. Ei, o print, eu estou chamando a função print. Aí ele manda o pedacinho de código para nós, para funcionar. Sem você precisar toda vez escrever, toda vez, imagine só, se só o comando print, para ser escrito, ele levasse umas 10 linhas. Toda vez que você chamasse um print no seu programa principal, você tinha que reescrever 10 linhas. Seria um trabalhão. Então, neste caso aqui, não precisa fazer esse trabalhão, não precisa passar por essa dor de cabeça. Escreveu uma vez, deixou lá guardadinho, usa de novo.
Imagina só uma função que a gente utiliza muito, gente, muito mesmo. No futuro vocês vão utilizar demais. A função connect. E do que é a função connect dentro dos programas? Ele conecta o teu programa à base de dados. Então, para chamar o meu banco de dados, tem um arquivo grande? Tem um arquivo grande, onde nele vai ter senha, vai ter nome de usuário, vai ter proxy, vai ter um monte de regra ali. Se você toda vez tivesse que chamar esse monte de regra, essa escrita toda, daria um trabalho danado. Imagine cada página de um site que você vai conectar a um banco de dados, tivesse que ter todas essas regras. Seria horrível, né? O seu código ia ficar super bagunçado. Difícil de escrever. Não, só chama lá connect, abre parênteses e fecha parênteses. Você vai estar chamando a função connect lá naquele arquivo. Pronto, chamei ela. Conecta aí, meu colega. É mais ou menos quando você liga o interruptor, vai acender uma lâmpada. Você liga o interruptor, só vai ali dar um clique naquele interruptor, sem pensar que por detrás daquele interruptor tem ali um sistema, que por detrás daquele interruptor tem um monte de fio passando para chegar até aquela lâmpada, com uma energia elétrica. Você não precisa pensar nesse monte de coisa, não. Só vai lá e aperta o botão e a luz se acende. Pronto, acabou, é isso. Então é essa facilidade que as funções trazem para nós, os subprogramas, as subrotinas trazem para nós. Uma função pode necessitar de alguns dados para que possa realizar alguma ação baseada neles. Esses dados são chamados parâmetros de função. Além disso, a função pode retornar um certo valor, que é chamado valor de retorno. Os parâmetros e seus tipos de parâmetros, os tipos dados ali internamente, devem ser especificados explicitamente, assim como o tipo do valor de retorno. A forma geral para a definição de uma função é essa que a gente vê aqui, nessa telinha pretinho. Eu tenho aqui, inicialmente, tipo do retorno, ou seja, é aquele tipo que a gente já conhece, é tipo int. Você vai trabalhar com tipo int ali internamente, dentro dessa função. Você vai trabalhar com números inteiros, então é int. Não, eu vou trabalhar com float, então, ponto flutuante é float. Então você define ali naquele começo qual é o tipo, qual será o tipo de dados que você vai trabalhar ali. Depois, a seguir, você dá um nome para aquela função, da mesma forma que damos nome a variáveis, a vetores, a matriz, dá um nomezinho para ela, e aí vem abre e fecha parênteses. Até agora, até a função main, a gente sempre abre e fecha parênteses e a gente não coloca nada dentro dela. Mas ali é a passagem de parâmetros, é o que você quer que seja trabalhado ali dentro. Imagine só que dentro de uma função, aquela função, aquele pedacinho, lá daquela minha calculadora, é onde acontece a soma. Lá dentro desse código, na soma, teríamos algo como A mais B. É A mais B? Sim. Então, eu tenho que receber aqui dois valores. O A e o B. Lá na minha função. Vou chamar ela aqui só de func. Vai ser uma função chamada func. Então, o que está acontecendo ali? Eu estou passando os parâmetros, ou seja, o valor de A e B vai recair dentro de A e B, dentro da minha função, e eles vão ser somados. Vão ser somados ali. Então quer dizer que lá no meu programa principal, eu só tenho que passar os dois valores. Lá na função, lá no nosso programa principal da calculadora, pede o primeiro número e o segundo número. Os dois números são passados. E aí recai ali, junto aos parâmetros, os parâmetros nessa função, porque eu chamei a função soma, vão cair nesse comando aí, A mais B. E se fosse a função subtração? Teríamos A menos B. Se tivesse a multiplicação, A multiplicado por B. Então é só chamar a função e os valores recaem ali naquele espaço. Exatamente, desse modo. Então, se eu quiser utilizar uma função que receba mais valores, é justamente a questão do parâmetro. Eu vou trabalhar em cima do parâmetro dela. Quais são os dados que vão estar sendo ali trabalhados dentro do parênteses. Então, quando a gente chama lá o int main e coloca alguma coisa dentro daquele espaço, é o que vai ser trabalhado. Vocês lembram lá do printf? É uma função printf porque tem um parênteses na frente. E o que a gente coloca dentro do printf? Dentro do printf eu posso dizer para aparecer um caractere, eu abro aspa, coloco uma letra, uma palavra, fecho aspa. É isso que eu quero que mostre lá na tela. Eu coloco o nome de uma variável, e aí ele vai mostrar lá na tela o valor daquela variável. Exatamente, é o parâmetro que você está passando ali para aquela função.
Então, parâmetro é tudo que você quer que seja utilizado dentro daquela função. E aí ele fala aqui, a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele, do tal retorno. Se eu passei A mais A e B, e A e B foi aqui, no caso, somado A mais B, como é que eu sei que A mais B vai ser um resultado, vai dar C? Como é que eu sei disso? Porque eu tenho que ter justamente o retorno. Digamos que eu tenho ali dentro a nossa variável C, que vai receber o que vier de A mais B. E eu tenho que dar esse retorno. Olha, o valor de C será isso. E é por isso que tem aquele retorno lá. Eu dou o resultado final. Como vai ser, quanto que deu aquela somatória. E em cada uma das funções vai ter isso. A gente vai ver isso melhor hoje ainda. Bora ver nesse exemplo aqui. Ó. Eu tenho esse exemplo chamando aqui uma função. Quero que vocês percebam que o programa realmente ele começa a partir da linha 9. Vocês estão vendo ali a função main? Ele começa a partir da linha 9. Eu tenho lá na linha 1 e 2 as minhas bibliotecas, é obrigado que tenha lá no começo as minhas bibliotecas, mas da linha 3 até a linha 9, da 3 até a 9, tem um espaço ali que é a nossa função. Ele não é o programa mesmo, ele é a subrotina, ele é um subprograma. Quero que vocês, nesse exato momento, parem de perceber, nem percebam só aquele pedacinho não. Vão lá a partir como se o programa existisse a partir da linha 10. Vem o main, abre o programa, tem ali na linha 12 uma variável ali, char, do tipo caractere, que eu dei o nome para ela de continuar. Vem o set locale, que a gente chamou lá o locale lá na linha 2, lá na nossa biblioteca, linha 2. E aí vem o que me importa mesmo, printf, programa autoestima. E aí ele vem o que a gente quer, na linha 15, o do while. Ele diz que é para fazer o quê? Ele entra, faça, entra na linha, entra dentro desse do while, linha 17, ele chamou a função. Vamos parar de olhar para essa função, ele só chamou essa função, não sei o que ela faz. Linha seguinte, ele vem com um printf e diz, pergunta, mais elogios? Sim ou não? E aí, se a pessoa responder o S para sim ou o N para não, vai cair ali dentro da nossa variável C, ali, da nossa variável continuar, que é do tipo caractere, que foi lá na linha 12 que ela foi criada. E aí, como é um do while, ele está perguntando, você quer continuar a ser elogiado? Você quer continuar que apareça, continuar esse loop aí de aparecer essa pergunta, mais elogios? Se você disser sim, ele retorna lá para a linha 14, você digitou o S e ele vai ficar preso nesse looping aí. Mas ele está só perguntando mais elogio? Não, porque na linha 17 ele chamou o imprime, uma função. O que é isso aí? Como ele está chamando uma função, essa função vai estar dentro de alguma biblioteca, correto? Ou lá no início do nosso programa. E aí no início do nosso programa, tem um imprime ali? Tem. Linha 3, está lá. Imprime. É um imprime, é uma função, está passando algum parâmetro? Não está, por enquanto não está. Mas o que ela faz quando eu chamo ela? Dentro dela, a partir da linha 4, o que temos? Temos um printf, onde mostra aquele monte de asterisco, uma linha de asterisco. Tem na linha 6, você é lindo demais. Linha 7, mais asteriscos e salta linha. Ou seja, a cada passada que eu vou entrar dentro desse looping ali da linha 15 do while, e estiver chamando a função imprime, ele vai soltar ali aquela frase, você é lindo demais. Então, toda vez que você colocar S, ele vai retornar para o início do while, na linha 15, vai chamar a função ali na linha 17, que vai expressar o que está ali na linha de 5 a 7 lá do nosso imprime. Ele vai chamar, você é lindo demais. Quando eu quiser continuar ali, vou colocando o S, e ele vai repetindo isso de forma infinita até eu digitar algo diferente ali do S. Digitei o N, saio daquele looping ali e parto ali para a finalização do nosso programa. Mas quero que vocês percebam justamente isso. Então, se eu tivesse uma outra, mas eu colocasse uma outra função ali, além da imprime, eu colocasse uma imprime 2 e colocasse outra frase, eu posso chamar essa mesma imprime 2 e mostrar o que tem dentro dela? Pode. Então, eu só chamei aquele pedaço de código. Sempre que você chama uma função, chamei a função, você está dizendo que essa função que está em outro arquivo, ou no nosso caso aqui no início do nosso código,
ele será rodado aquele pedaço do programa. Então ele vai ser rodado aquele pedaço ali do 5 ao 7, imprimindo essa frase aí. Professor, no comecinho da linha 3, a função imprime, eu tenho que definir o tipo dela. Não é isso? É o tipo, o nome, parênteses, se tiver parâmetros, e aí eu digo o que é para ser feito nessa nossa função. Ele foi definido como void. A gente já vai entrar aí e vai falar um pouco sobre o void, que é justamente o nosso tipo vazio. Para o nome da função, primeiro vamos dar uma olhada no nome. Para o nome da função e dos parâmetros, valem as mesmas regras que foram dadas para o nome das variáveis. Vocês lembram das regrinhas? Não podemos usar o mesmo nome para funções diferentes em um programa. A gente vai escrever o nome da nossa função. É a mesma coisa de escrever o nome da variável. Posso começar ela com números? Não. Posso utilizar iniciando com caracteres especiais? De jeito nenhum. Tento não utilizar até dentro dela. Eu vou chamar a minha função, bem imaginativo eu, chamei ela de função. Posso chamar ela de função? Não. Por quê? C cedilha e tem um tio ali. São caracteres especiais, gente. Não podemos chamar função. Poderia colocar então funcão? Pode colocar, porque aí nesse caso não tem caracteres especiais. Então a mesma regra que a gente já aprendeu a dar nome para as nossas variáveis, vetores e matrizes, vai funcionar aqui para a nossa função também. Todas as funções devem ser definidas antes da função main. Você tem que definir antes da função main o que vai ser escrito. A não ser, futuramente a gente vai perceber que a gente pode pegar esse código, essas funções, e colocar num arquivo à parte. Mas isso é futuramente. Por enquanto vamos deixar só elas separadas dentro de um mesmo arquivo. Mas futuramente a gente vai fazer isso. Ou deve ser feito o tal protótipo da função, que a gente vai ver ainda como é que faz o tal protótipo da função. A gente vai entender até a motivação de fazer o tal protótipo. Protótipo, a gente vai ver que só tem real motivação para chamar isso se eu tiver um programa que tenha mais de uma função, tenha muitas funções. O código deve estar obrigatoriamente dentro das chaves e funciona como qualquer outro bloco. Então, chamei a função, vou chamar a função aqui, ó. Vou chamar ela de func, tá? Abrir e fechei parênteses. Está aberto e fechado parênteses. E depois eu coloco as nossas chaves, tá aí. Pronto. Isso aí é uma função. O que essa função faz? Ela não faz nada, porque dentro das chaves dela não tem código nenhum. Mas se eu colocar um código ali, um print, colocar um printf ali pedindo para a pessoa digitar um número e depois um scanf, vai estar tudo ali. Dentro daquela função, ela é um código. Eu posso iniciar variáveis dentro dela? Pode. Você pode criar variáveis, pode fazer tudo. Ela é como um programa à parte. Você pode fazer tudo ali. Só que ela vai ser chamada pelo programa principal. Então, a única coisa que nunca vai ser encontrada dentro de uma função vai ser a função main, a função para iniciar o programa. Porque isso precisa do programa principal. E o valor de retorno? A gente falou que, no caso ali da soma de A e B, eu tinha que retornar esse valor, não é? O que é esse valor de retorno? Frequentemente, uma função faz algum tipo de processamento ou cálculo e precisa retornar o resultado desse procedimento. Como eu falei, o A mais B, eu precisava dizer qual seria o resultado daquilo. Em C, na nossa linguagem C, isso se chama valor de retorno e pode ser feito com a instrução return. Para poder retornar um valor, precisamos especificar seu tipo. Então, se eu vou retornar o valor, vocês lembram lá que eu falei que era A e B? O A mais B eram dois valores inteiros. Então, o valor de retorno vai ser que tipo, gente? Inteiro. Então, você sai definindo isso também no retorno. Para poder retornar um valor, precisamos especificar seu tipo, seja ele dentre esses vários. E para efetivamente retornar um valor, usamos a instrução return seguida do valor de retorno, que pode ou não vir entre parênteses. Um exemplo bem simples da função que retorna um valor inteiro. A gente tem aqui uma função qualquer, tá lá, int, chamei essa função de 3, abriu e fechou parênteses, não tem parâmetro nenhum sendo passado, e o que ela faz? Return 3. Ou seja, se eu chamar, eu estou um código lá, e eu chamei a minha função 3, eu chamei a função 3.
o que essa função 3, quando eu chamar, vai estar mostrando? Ela vai estar repassando para mim o valor 3, porque eu mandei return 3. Ele está devolvendo para mim o valor 3. Eu também poderia ter colocado return dentro de um parêntese 3, ou seja, porque ela também estaria repassando o valor através desse parâmetro de return. O return também ele entrega esse valor desse modo. Eu posso utilizar ou não ali como parênteses. Não esquecer do ponto e vírgula, tá? Finalização com ponto e vírgula. O tipo de retorno, além dos tipos normais de variáveis, o char, o int, o float, o double, e todas as variações, que é o long int, todas essas variações que a gente já viu, pode ter um tipo especial, o void, que na verdade significa que não há valor de retorno. Um procedimento é uma função que não retorna nada. Então, quando a gente tiver a utilização de uma função que não retorna valor algum, ela não é uma função, ela é um procedimento. Vocês lembram disso lá no Portugal? A gente viu isso. Qual é a real diferença entre procedimento e função, professor? A real diferença é que função, ela obrigatoriamente tem que retornar alguma coisa. Nem que seja zero, ela tem que retornar alguma coisa. Já a função que nela não vai precisar, não retorna nada, ela deixa de ser uma função e passa a ser somente um procedimento. Tá? Então, é basicamente o conceito das duas que difere, mas o uso, o modo como ela funciona é igual. Você dá um nome, coloca parâmetros, e aí se não precisar retornar nada, aí você coloca, no caso, sem retorno, e por ela não ter retorno, o nome disso é procedimento. É mais a questão de conceito. Toda função em C precisa retornar algum valor para o compilador. À exceção de alguma função declarada para retornar algo do tipo void, como exemplificado aqui, ó, nesse caso. Aí ela é uma função? Sim, ó, tá ali, ó, função, underline 1, tá lá pedido de parâmetro. Eu vou colocar até aqui, ó, as nossas aspas, tá lá, ela é perfeita. Mas ela é uma função, não? Ela tem que retornar alguma coisa. Mas ela não vai retornar nada porque eu disse que ela é do tipo void. Ah, e o tipo void é um tipo vazio. Então ela não precisa retornar nada porque ela é do tipo vazio. Mas aí ela não vai ser um procedimento? Não, porque o procedimento ele não retorna nada, mas uma função do tipo void, ela obrigatoriamente ela está devolvendo nada. Ela está dizendo é do tipo nada. Tipo vazio, ela está devolvendo o vazio. Ela não deixou de passar alguma coisa, mas ela passou o vazio. Tá? Futuramente a gente vai entender um pouco mais sobre essa diferença entre não ter nada e zerar. É como eu ver um espaço onde eu não recebi valores, tá? Eu não recebi valores, mas está zerado. Como no caso do vetor. Um vetor, um espaço que não recebeu nada, ele não é zerado, é sempre zero. Mas ele é diferente do void, que ele é vazio ali, não tem nada mesmo, nem o zero ali está especificado. A função principal de qualquer programa main sempre retorna um valor do tipo inteiro. Tá? Então, sempre que eu tenho um main, ele sempre retornará um valor do tipo inteiro. Por esse motivo, vocês já perceberam que normalmente a gente quando coloca o tipo da função main, a gente coloca ela como int main. Sempre é desse jeito? É o int main. Por quê? Porque ela naturalmente ela é do tipo int. Então, professor, e se eu não colocar o int na frente do main? Ela automaticamente, o compilador já vai entender que ela é do tipo inteiro. Ela já está ali. A não ser que eu queira modificar isso de algum modo. Eu quero que ela não seja do tipo inteiro, a função main não seja do tipo inteiro. Por algum motivo meu de programador. Eu queira isso. Mas naturalmente ela é do tipo inteiro. Se no caso da função main você não colocar o int, o compilador automaticamente retorna um valor do tipo inteiro. Como toda função deve retornar algum valor ao compilador, você então deve colocar ao final do bloco de comandos pretendido o comando return, seguido do que você quer que seja retornado. Por exemplo, suponhamos que eu declare uma função para calcular o quadrado de um número. Então, eu faria da seguinte forma. Quero que seja retornado o quadrado do número. Então, veja aqui que na linha 4,
eu inicio ali criando uma variável. E dentro eu tenho ali o print, peço para a pessoa digitar o número, esse número recai dentro dessa variável, e aí o que eu vou retornar? Linha 7, return none vezes num. Então se eu digitei ali 2, eu vou estar retornando 2 vezes 2. Eu vou estar retornando o valor 4 para aquela pessoa. Então toda vez que alguém chamar a função quadrado, chamei a função quadrado, eu estou chamando justamente isso. Vai ser pedido que a pessoa digite o número e vai ser entregue o valor do quadrado desse número. Tá? Vai ser retornado esse num. E aí vocês lembram que algumas vezes, lá algumas aulas atrás, quando a gente colocava return 0, às vezes só colocava return, aí ficava naquela dúvida e o professor dizendo assim, confia por enquanto que esse return aí, ele não é para não dar erro. Quando você faz sem o return, lá dentro do nosso programa, ele mostra lá uma linha dizendo, olha, tem uma atenção, existe algo aqui que tem que ser levado em atenção, você não chamou o return. Aí a gente coloca o return para assumir esse aviso. Mas ali é justamente isso, porque você não colocou o return, mas ele sabe que a nossa função main ela é do tipo inteiro. E se você não coloca o return, ela automaticamente, ela sabendo que é do tipo inteiro, ela retorna um valor inteiro que você não especificou, ou seja, ela retorna o 0. Então, quando você não coloca nada, é como se você estivesse fazendo isso aqui, ó, return 0. É o equivalente a isso. Então ele está dizendo que se eu não colocar nenhum return ali, ele vai estar me retornando um return 0. E se eu colocar só um return? Eu já vi também que algumas vezes o professor coloca return. Ele vai estar retornando o quê? 0. Então, se eu não coloco, é o equivalente ao return 0. Se eu coloco só o return, é o equivalente ao return 0. Tá? Porque ela é uma função, o main é uma função que tem que retornar. Toda função retorna alguma coisa, um valor, e ela vai, por ser inteiro, ela vai retornar o 0. E se eu quisesse que retornasse alguma coisa, tipo retornar 1, quero que retorne 1, eu coloco lá embaixo return 1, que o main vai aceitar isso. E qual seria a validade de eu chamar isso return 1, ao invés de deixar o return 0? Se eu estiver utilizando de alguma forma, a gente vai ver isso mais adiante, estiver querendo ver um status lógico do meu código. Aí eu quero saber se a lógica dele está correta. Se a lógica dele for correta, ele retornará 1. E se a lógica dele der diferente de 1, ou seja, o 0, é porque a lógica interna dele está errada. Mas isso a gente vai ver lá na frente, tá? Por enquanto vamos aceitar que o return ele retorna 0 ou retorna algum valor, porque a função main, a função inicial do nosso programa, ela é do tipo inteiro. Então repare esse simples código. O programa pede para você informar um número usando a função printf. O número digitado pelo teclado é lido pela função scanf e logo em seguida a função retorna o quadrado do número digitado. Ou seja, o nosso na linha 7 ali, o none multiplicado por none. Agora colocando essa função dentro de um main, ficaria da seguinte forma, olha só, eu criei a função. Percebam que o nosso programa realmente começa a partir da linha 10. Da linha 2 à linha 8, nós temos a função, aquela função que a gente estava vendo agora há pouco, a função quadrado. Então, lá no nosso programa, a partir da linha 10, começa int main, iniciou o programa. Eu tenho ali um int, uma variável do tipo int, que eu chamei ela de resultado. Está lá, resultado. E aí vem a partir da linha 13. Resultado receberá, vai receber a função quadrado. Ou seja, eu estou chamando a função quadrado. O que o resultado, essa nossa variável resultado vai receber? Já que eu estou dizendo que ela vai receber tudo o que acontecer dentro da função quadrado. Ela vai receber o que está na linha 7, o return de none multiplicado por none. Então, quando chegar ali no seu programa, na linha 13, a função quadrado é chamada, a linha 5 começa a ser lida, informe o número desejado, a pessoa digita o número, tipo ali foi digitado o número 10, esse número 10 cai dentro do num, que é uma variável que foi iniciada na linha 4, quando essa função foi chamada. Então é como se eu iniciei o programa pela linha 10, depois eu retorno lá para o começo, na linha 4. E aí
está ali dentro, o num recebeu 10, e aí na linha 7 temos 10 vezes 10, que vai dar 100. Então ele está retornando 100. Então o que está caindo dentro, na linha 13, na variável resultado? Está caindo o valor 100. E aí vem na linha 14, o quadrado do número digitado foi, o que tem dentro de resultado? 100. E é por isso que ali na tela mostra justamente o valor de 100. E aí ele encerra na linha 15 com um return 0, porque esse é o retorno da função main, da linha 10. Tá? Esse é o retorno da linha 10. Então, estão vendo aí como é que eu chamei uma função que estava lá no topo, que estava lá no início, ou seja, eu chamei uma parte do código ali que estava lá no início. E se por acaso eu fizesse da seguinte forma, digamos que aqui, eu vou rabiscar um pouco, depois eu apago. Aqui, nesse resultado, eu tivesse aqui que ele recebe 0, ponto e vírgula. E aqui, na linha 13, eu fizesse barra, barra. O que vai acontecer com esse programa? Começa a linha 10, o main inicia, o int resultado é começado essa variável e ela recebeu automaticamente 0, ela tem 0. A linha 13 não será lida, porque eu comentei. E aí vem linha 14, printando em tela. O quadrado do número digitado foi... O que tem dentro de resultado, gente? 0. Então, quando aparece ali o quadrado do número digitado, é isso, somente isso. Não vai aparecer essa linha aqui, informe o número desejado, porque eu não chamei a variável, eu não chamei a função que está na linha 13 comentada. Então vai aparecer em tela somente o quadrado do número digitado foi, e aí vai mostrar 0. Só isso. Então ao fazer isso, eu não utilizei aquela parte do código, a minha função lá no topo. Eu não utilizei ela em modo algum, ela ficou ali parada. E o que tem de importante quanto a isso para o nosso compilador, para o nosso computador? Pelo seguinte, eu tenho esse código lá da linha 4, da linha 3, não, da linha 2, que é onde começa a minha função, da linha 2 até a linha 8, a minha função, mas se eu não chamei ela em momento algum será lida, essa parte do código, em momento algum será lido pelo nosso processador. E aí vocês lá, na disciplina de arquitetura, vocês devem estar vendo justamente essa parte sobre processadores e entender que tudo que você escreve em um código, em um programa, ele é transformado em instruções e entra dentro do processador. Então, se tudo que você escreve em um código entra no processador, aquelas linhas ali, da linha 2 à linha 8, elas têm que ser transformadas em instruções e entrar no processador. Mas, como eu não chamei a função, eu comentei ali na linha 13, o que acontece? Em momento algum ela vai ser chamada pelo processador, vai ser transformada em instrução, em momento algum, e o seu processador não vai usar poder de processamento para usar esse momento aí que seria inútil, ele não vai utilizar memória, e o seu computador aí nesse caso, o seu processador, ele não vai de forma alguma utilizar esse espaço aí da função. Então, por esse motivo, certas funções, certos comandos, só são inseridos dentro do nosso processador, através de instruções, se eles forem chamados. E é isso que é bom quanto ao uso do programa, ao nosso uso de programa. Repare que a função principal, main, chamará a função para o cálculo do quadrado do número, no caso a função quadrado ali no topo. Então, por sua vez, se encarrega de solicitar o número, calcular o procedimento desejado e retornar a função, para a função main o resultado, o return dela, que é return none multiplicado por none, ou seja, o processo final ali. Esse resultado é passado à variável resultado, que é exibida na tela. Repare também que ao final da função main foi colocado o return 0. E isso serve para informar ao compilador que ocorreu tudo certo com a função main. Se main retornasse um outro valor diferente de 0, haveria um problema em sua execução que seria informado ao compilador. Então, por via de prática, o return ali, ele tem dentro do próprio compilador, já espera pelo 0. Está ali, retorno 0. A main não é um tipo int? Sim, ela é do tipo int. Ela, por ser uma função, ela não espera sempre um resultado? Sim.
e ela espera sempre que o resultado seja zerado para ela. Se ela receber nesse return aí qualquer valor diferente de zero, é porque a lógica do teu programa está errada. Então isso é um artifício do compilador para perceber que existe alguma falha lógica. Quando isso acontece, esse return vem diferente de zero. Imagine que você vacilou, você estava escrevendo seu algoritmo e criou um looping ali, um for, que ele ficou infinito. Esse for ficou infinito. Tipo, você coloca uma comparação, que eu tenho que colocar o inicial, não é isso que acontece no for? O número inicial, até quando vai, e o incremento de mais um. Mas digamos que eu coloco que o inicial vai ser 11, e eu digo que esse inicial é 11, e depois eu digo que esse izinho, que é o valor que está inicial, ele irá até o momento em que i for menor do que 10. Pronto, i for menor do que 10. E eu coloco ali o i mais mais. A cada passada, o i vai receber mais um. Ele vai se transformar em 12, 13. Ou seja, esse i nunca será menor do que 10. Ele vai só crescendo. E aí, ao fazer esse looping desse jeito aí, esse for desse jeito, você criou uma situação lógica que ele vai aumentando esse valor aí do izinho, preenchendo toda a sua memória, usando mais processamento da sua máquina até chegar o total travamento da sua máquina. Então, um simples for desse jeito aí que a gente está em tela, esse simples for, ele consegue travar a tua máquina e te obrigar até mesmo reiniciar sua máquina na tomada. Mas o programa não é bobo nem nada, sabe que esse tipo de falha pode ocorrer, na hora da programação. Ele faz com que tenha o return sempre, a função main com o return, esperando sempre um retorno de zero. Quando acontece algo como isso, ele percebe essa falha bem lógica, e aí o return deixará de passar zero e passará um número diferente de zero. Como ele passa um número diferente, é um erro lógico, e aí ele trava. Então, se você fizer isso dentro do nosso compilador, é bem provável que vai aparecer um pop-up dizendo: houve um erro lógico no teu programa, no teu código. Favor refazê-lo. Aí você vai perceber na linha que está errado, e aí pode modificar, ao invés de travar o teu programa como um todo. Então, muito cuidado com esse tipo. Principalmente se você for fazer tiver um erro lógico como esse, e estiver utilizando um programa mais antigo, tipo, você estiver utilizando o compilador Ming, diretamente pelo compilador Ming, sem utilizar uma ferramenta como essa que a gente já está utilizando hoje em dia, uma ferramenta mais moderna, como NetBeans, algo desse tipo. Se você estiver utilizando direto pelo Ming, é bem provável que você, por ser um compilador muito próximo à máquina, ele vai deixar passar esse erro lógico e aí vai travar a tua máquina. Então, muito cuidado com isso. Tipo void. Agora vamos ver o único tipo da linguagem C que não detalhamos ainda, o void. Eu fico falando que ele é vazio, aí ele é diferente de zero, mas em inglês void quer dizer vazio, porque é justamente isso, a tradução do void é vazio. E ele nos permite fazer funções que não retornam nada. E funções que não têm parâmetros. Podemos agora escrever o protótipo de uma função que não retorna nada. Então eu coloco aqui algo como, digo que ela é do tipo void, tá lá, void, dou o nome para minha função, aqui entre os parênteses, onde é para mim fazer a declaração dos parâmetros, se eu quiser eu não passo nada, e aí tem o abre e fecha as nossas chaves, e dependendo ali eu posso até não retornar nada, ou seja, eu posso fazer uma função que ela não pede nada e que ela não retorna nada, ou seja, ela é totalmente nula, ela é vazia, ela não serviu para nada ali. Posso fazer ela desse jeito? Pode. Qual seria o uso dela? Não tem uso não, é só para saber que é possível fazer. Mas se ela vai retornar um nada, eu posso fazer ali dentro desse código, posso fazer um código ali que passe alguns valores, e caso aconteça que dê algum erro, alguma coisa, aí ela retornará algo, ela poderá retornar algo. Mas o void aqui é justamente o passar o vazio, é passar o nada. Eu dizer, olha, a função funcionou, só que eu não estou retornando nada para você não. Só isso. É como se fosse um aviso. Numa função como aquela que a gente viu ali, como essa daqui,
não temos o valor de retorno na declaração, um return. Aliás, nesse caso, o comando return não é necessário nessa função. Podemos também fazer funções que não têm parâmetros. Então, aí no caso, eu posso criar uma função e o parâmetro, no local do parâmetro, eu deixar um void, eu dizendo assim, porque ali naquele espaço, quando eu abro e fecho o parênteses, eu estou dizendo, estou esperando receber alguma coisa aqui. Ela está esperando receber alguma coisa. Vai cair algum parâmetro ali em algum momento. Quando eu chamo main e faço isso, eu estou dizendo, olha, aquele espaço ali, logo ali na frente, está esperando cair alguma coisa. Mas se não cair, aí depende do código adiante. Mas ela está esperando. Quando eu passo naquele espaço ali, void, eu já estou deixando de forma explícita, ó, não vou utilizar parâmetro algum, não vai cair nada ali. E é por isso que muitas vezes a gente viu, como no exemplo ali atrás, eu tinha main e dentro do parênteses eu tinha um void. É dizendo já isso. Então, nesse caso, o parâmetro não vai retornar nada. No caso, se eu utilizasse uma outra função, criasse uma função qualquer e colocasse ali o main, chamasse o main, ou chamasse dentro dos parâmetros ali, chamasse o nada. Se eu chamasse o nada ali, vamos fazer uma outra aqui. Se eu chamasse o nada ali, eu estaria passando nada. Vamos dizer que eu criei aqui, ó, função int. Vou chamar ela de func e vou dizer void. Tá? O que eu estou dizendo? Que ela não vai retornar nada. Ah, e se eu colocar um return 1 ali? Não retorna. Ela já está explicitada ali, que ela não retorna nada, está vazia ali. Ela não precisa nem ter um retorno ali. Ela não retornará nada. Somente se eu quiser que apareça, tipo um simples print ali. Mas ela não estará retornando nada quanto aquilo dali. Turminha, vamos dar aquela nossa paradinha de 3 minutinhos e a gente já retorna.